Nós fomos vítimas dos holandeses. Os holandeses, quando eles descobriram a cristalização do açúcar, não sei se você sabe da história da Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, Western India Corporation, ou Company, foi nada mais do que os holandeses que tinham um pedaço de terra, até hoje assim, na Europa, e começaram a conquistar aquelas ilhas ali, Tailândia, Bora Bora, aquela região de Southeast. Tá bom. E eles fizeram aquilo ali o centro da produção de açúcar. Açúcar de cana ou de beterraba? De cana. De cana. Sugarcane. Porque o beterraba você tem que plantar muita beterraba para ter 1 grama de açúcar. Tá bom. E o que eles viram? Eles viram que as pessoas faziam suco da cana e quando eles queriam guardar aquele suco, eles ferviam. Saiu a água e transformava-se numa garapa, aquele negócio ia ficando uma gosma e aquela gosma endurecia, virando rapadura. Tá bom. O que eles fizeram? Trouxeram para o Nordeste do Brasil. Todas as pontes de Recife são iguais a Amsterdã. Você deve ter ido a Amsterdã. Sim. O Maurício Nassau. Vou reparar. Ele começava a produzir o quê? O ciclo de cana foi isso. Eles pegavam a cana e botavam para cá. Só que quando eles colocaram a cana, que não é originária do Brasil, a cana é originária lá da Southeast, lá da Ásia. Tá. Quando eles colocaram a cana aqui, você já pegou na folha de cana, na folha do capim? Ela corta, Sim. ela tem espinhos. Navalha aquilo, tá. E aí o que acontece? Eles disseram, bom, quem que vai fazer isso para nós? É os lourinhos com os olhos azul? Não. A gente vai ter que chamar quem? Os africanos. Isso. Tá. E eles invadiram, se eu não me engano, Gana e Angola para começar a transportar escravos para o Brasil. Eram os escravos que eram incumbidos dessa função. Então foi essa a história. Inclusive puxar, que elas faziam o trabalho dos boi. E aí vai. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa muito simples. A partir do momento Estamos falando de 5 séculos para cá. Sim, é recente na história da... A partir do momento da introdução do açúcar, todas as doenças começaram a aparecer. É a partir daí que a gente começou a ter diabetes. A diabetes ela não existe. Eu vou dizer por que a diabetes não existe. Ah, não, a diabetes tipo 1 existe. Não! Porque se ela existisse, a gente não viveria. Deixa eu explicar por quê. Porque se você me disser que tem um problema genético que não produz insulina, provavelmente deve ser isso que o seu raciocínio vai apontar. Não, o cara pode nascer sem produzir insulina, ele morre. Por que ele morre? Desenvolve depois. Tipo 1. Não produz insulina mais. Destruiu suas células. Eu já dosei insulina em diabético, tipo 1. E tem insulina, e tem muita. Porque não existe uma pessoa que tem aquele injetor, né? Não a dele. Não. Dosou peptídeo C, produção endógena. Vamos lá, vamos imaginar. Agora nós vamos ter mais um filho. Eu e você. Tá bom. E aí o nosso filho nasce. Vamos supor que ele tenha diabetes tipo 1. Ele nasce, se você diz que é genético, ele nasce com aquilo. Isso é congênito. Congênito ele nasce com aquilo. Sim. Genético ele nasce com a tendência e pode desenvolver. Então se não é mais genético, é ambiental. Isso. Seria epi. Mas ele tem Perfeito. Tá bom. Então digamos que não é congênito. Perfeito. Então, nasceu com ele. Sim. Então a diabetes tipo 1, ela disse que o cara não produz insulina, não é isso? Isso. A tipo 2 ele adquire, não é assim? A tipo 2 a insulina perde efeito. Isso. Tá certo. E tem a tipo 3 agora, né? Alzheimer. O que é Alzheimer? É açúcar no cérebro. Por que não existe diabetes em outra espécie? Porque eles não comem açúcar. Espécie carnívora, por exemplo. Por que não tem leão com diabetes? Por que não tem cachorro? Cachorro tem diabetes, por quê? Porque a gente deu pra ele o quê? Milho. A gente não dá carne pra cachorro, a gente dá o quê? Ração. Sabe o que é feita a ração? É de milho. Milho. Carboidrato. É milho, folha, é pena de pato e víscera de galinha. É isso que forma a ração. Detalhe, essa ração que a gente dá para os cachorros, né, a gente engana eles com a essência de bacon, eles vão lá e comem. Mas o que é que eles estão comendo? Açúcar. O milho, a produção interna dos Estados Unidos, quase total, é feita para fazer o quê? Adivinha? Xarope de milho. Corn syrup. E adoça o quê? Coca-Cola. Os Estados Unidos importam milho, inclusive do Brasil, para poder saber o quê? Dar para o gado. E é assim que o gado engorda, comendo milho. Açúcar. Então entenda uma coisa muito prática, doutor. Se você está me falando que diabetes existe, eu vou dizer que não. Eu duvido uma pessoa que coma carne ter diabetes. Existe, mas não nas pessoas que têm a dieta... Então não existe. Existe. Sim, existe. Poderia não existir isso. Existe se eu comer açúcar. Se eu não você comer poderia açúcar, extinguir... Fácil. Você não vai ver diabetes em canto nenhum que você coma carne. Não, tudo bem. Diabético tipo 2 eu tenho claro que tem quem quer. Porque é o desequilíbrio entre músculo e gordura. Não estou entrando no mérito da dieta. Low carb ou não. Estou entrando no mérito de composição corpórea. A gente está falando sobre evolução, não é? Isso. Então, se você me disser, Marco Antônio, como nós estamos falando de evolução... Nossos antepassados não comiam fruta. Isso. Não comiam fruta? Não. Pelo amor de Deus. Eles podem até comer,
Mas eles não tinham acesso a tomar um suco de laranja como você tomou hoje de 10 laranjas. Tudo bem, aí eu concordo. O suco não é fisiológico, mas a fruta é. Não. Não é fisiológico. A fruta tem muito açúcar.